Bom, hoje vamos falar sobre conversores Bosch, conversores DC-DC, né? Ou conversores CC. Meu grupo é composto por 3 integrantes, eu, Henrique, que vai estar explicando, dando uma introdução sobre conversor Bosch, o Eric, que vai estar falando sobre o circuito de funcionamento, e o Gabriel, que vai estar aplicando os cálculos e mostrando a aplicação do conversores Bosch no dia a dia, no nosso dia a dia. Antes de começar a introdução, é importante ressaltar a eletrônica de potência, pois ela é a base de tudo na parte de conversores CC. Como podemos definir a eletrônica de potência, né? É uma ciência, um estudo dos conversores estáticos, como inversores, inversor de frequência, retificadores e conversores CC. A ideia é visar a máxima eficiência e a qualidade no processo de transformação dessa energia. Além também das tecnologias ligadas à geração de energia limpa, como o fotovoltaico e a eólica. Mas voltando agora para o assunto principal, o que é um conversor CC Bosch? Esses conversores são um sistema composto por semicondutores de potência, atuando como chave. Essas chaves podem ser transistores, MOSFET, mas além dessas chaves, possui outros componentes no circuito, como ditor, diodo, capacitor e a carga. Qual é o objetivo desse conversor CC Bosch? Ele tem a finalidade de controlar o fluxo de tensão da fonte de entrada para a fonte de saída. Um conversor CC é utilizado quando se tem uma limitação de tensão fixa e a carga exige um aumento ou diminuição da tensão. No caso do CC Bosch, é quando a carga exige um aumento. Para realizar essa variação de tensão, o princípio básico de funcionamento desse conversor é o método de modulação por largura de pulso, ou seja, o PWM. O conversor CC Bosch mantém um sinal linear, o que não significa que o sinal de saída será uma linha contínua, mas sim não terá oscilações entre os polos. Os semicondutores que atuam como chave irão comutar, ou seja, abrir e fechar em determinada frequência, que pode ser uma frequência fixa através do PWM ou uma frequência variável. O duty cycle é um intervalo de comutação ajustado automaticamente de acordo com a tensão desejada na saída em relação à tensão de entrada. Bom, o conversor Bosch ele eleva a tensão de saída em relação à tensão de entrada. Essa figura ela representa um circuito padrão de um conversor Bosch e nele temos os seguintes componentes. Temos uma fonte CC, um indutor, um diodo, um capacitor, uma chave de potência e um resistor que está representando uma carga. Esse componente eletrônico que está conectado à chave de potência, ele é o nosso circuito de controle. Esse circuito de controle que vai fazer a comutação da chave. E nele a gente pode ajustar a razão cíclica em relação à tensão de saída desejada.
Para analisar o conversor, né, vamos analisar em duas partes o circuito dele. Primeiro, considerando que a chave está fechada. Então, vamos imaginar que a chave de potência aqui está fechada. A corrente ela irá da fonte para o indutor, do indutor para a chave e vai retornar para a fonte. Quando a corrente ela passa por esse indutor, ela vai carregar esse indutor e formar um campo magnético nele. A corrente ela não vai fazer o caminho do diodo, porque é o terminal negativo do indutor que está conectado em série com o diodo. E do outro lado do circuito, o capacitor, nós vemos que o capacitor está alimentando a carga. Não vai escapar nenhuma corrente pelo lado esquerdo do circuito, pois existe aqui um diodo, e esse diodo aqui nessa situação está polarizado reversamente, impedindo qualquer tipo de corrente ir para o outro lado. Analisando agora o circuito com a chave aberta, então agora vamos imaginar que a chave está aberta, a corrente ela irá da fonte para o indutor, do indutor para o diodo, e aí vai alimentar a carga, e ao mesmo tempo que alimenta a carga, vai carregar o capacitor. O interessante aqui é que vai haver uma queda de tensão negativa nesse indutor, o que na prática seria como se os terminais aqui se invertessem. Né? Na chave fechada a gente tem positivo e negativo, e na chave aberta negativo e positivo. Isso é o que seria na prática. O indutor ele vai criar uma tensão de forma a se opor à variação de corrente. E aí o que vai ter aqui alimentando a carga vai ser a tensão da fonte mais a tensão do indutor. E é por isso que esse conversor ele eleva a tensão de saída em relação à entrada. Porque aqui na saída a gente vai ter a tensão da fonte mais a tensão do indutor. Isso no modo de condução contínua. Mas também existe o modo de condução descontínua. O modo de condução descontínua ele vai acontecer quando, em dado momento, com a chave aberta, o indutor ser desmagnetizado por completo. E quando ele for se desmagnetizar por completo, a sua corrente vai a zero, e o que vai alimentar a carga agora vai ser o capacitor. Isso acontece em casos em que o tempo de desmagnetização do indutor ele é mais rápido do que o tempo de comutação da chave. Ou seja, o indutor ele vai se desmagnetizar primeiro, em que a chave vai comutar para fechada de novo. E no modo descontínuo, ele vai apresentar quase o mesmo comportamento. Com a chave fechada não vai mudar nada. Com a chave aberta, ele vai apresentar esse mesmo comportamento aqui, até o momento em que o indutor se desmagnetizar. E aí a corrente vai a zero, e a partir daí, quem alimenta a carga é o capacitor. Agora eu vou falar um pouco sobre as equações e cálculos para a gente poder projetar um conversor boost CCCC. Primeiro, para dar uma introdução, eu vou começar explicando o que é cada componente, como eles estão sendo representados aqui no circuito. Aqui a gente tem nessa fonte aqui VS como a tensão de entrada, vindo para o indutor L como a indutância. O diodo não está escrito aqui, mas ele é representado como D1, já que D é o duty cycle. C para capacitância aqui nesse capacitor. R, resistência. E V0, a tensão de saída. Já indo para as correntes, a gente tem IL como a corrente no indutor, IS, corrente de entrada, e D, corrente no diodo, e O, a corrente de saída. E para a gente fazer os cálculos aqui nesse conversor, a gente tem algumas equações principais, e são essas 5. Balanço volts por segundo, as tensões máximas, corrente média por diodo, balanço de potência e corrente média no transistor. Mas também tem algumas outras equações que também são importantes, e algumas delas são até retiradas dessas outras equações principais. Eu vou mostrar aqui para vocês. A primeira é a equação para a gente poder encontrar a resistência. A equação também para a gente encontrar o delta e L. A igualdade entre tensão em corrente de entrada com tensão em corrente de saída. A fórmula para a gente encontrar o IL máximo e o IL mínimo.
e o delta V0. E já com essas fórmulas a gente pode tranquilamente projetar um conversor CCC boost. Já temos as principais fórmulas que a gente precisa. Agora eu vou falar um pouco sobre as aplicações desse conversor, onde que ele é usado. Ele é muito usado em diversos circuitos porque ele tem uma boa capacidade para aumentar a tensão de entrada de forma eficiente e controlada. Isso faz ele ser muito importante em sistemas eletrônicos e sistemas de energia. E as aplicações dele principais, tem várias, vou citar algumas, que é fontes de alimentação, onde ele vai levar a tensão de entrada para poder fornecer a energia aos componentes que essa fonte vai estar alimentando. Energia solar, ele vai aumentar a tensão que é produzida pelos painéis solares. Veículos elétricos, o conversor boost vai pegar a tensão que vai chegar nele e vai elevar de repente para jogar para um computador de bordo, para uma multimídia, para aquilo que está dentro do veículo elétrico. E iluminações LED. O conversor vai pegar a tensão de alimentação de entrada e vai jogar a tensão de alimentações necessária para o LED. Vai aumentar essa tensão para a tensão que o LED precisa para poder funcionar. E basicamente isso. E espero que vocês tenham entendido bem o que é um conversor boost CCCC. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser se aprofundar mais no assunto aqui, estão as nossas referências. E espero que tenham gostado.